Bom dia, pessoas. Continuando o que eu tinha começado semana passada, vou fazer mais um vídeo curto, sem muita edição, dado a questão do doutorado. Mas hoje eu gostaria de falar um pouco sobre a questão do intelecto humano, principalmente a questão se o intelecto humano é algo especial ou não é. Bom, acho que qualquer pessoa que não tem um problema mental muito sério pode observar que existe uma diferença muito clara entre os seres humanos e os outros animais. Eu não estou negando aqui que não existam similaridades, obviamente que existe, mas existe uma barreira ontológica muito grande entre nós, não é? Senão eu não estaria aqui fazendo um vídeo para o YouTube com um bando de tecnologia ao meu dispor. Eu não seria capaz de ter uma linguagem articulada, ou assim eu espero, ser capaz de formar conceitos e tudo mais, não é? Então, o que exatamente está acontecendo na nossa mente quando nós usamos o nosso intelecto? O que vocês têm que entender é que a maioria dos filósofos compreende é que o ser humano é capaz de abstrair universais a partir de particulares. Quando eu olho para uma árvore, eu vejo uma árvore em particular, uma figueira, o que quer que seja. Quando eu vejo 10 árvores diferentes, eu estou vendo 10 árvores em particular, mas eu sou capaz de abstrair esse conceito de árvore. Então, quando eu converso com uma pessoa a respeito de árvores, ela sabe a que eu me refiro. Ainda que nós dois pensemos em duas árvores diferentes. Eu posso estar pensando numa figueira, ele numa macieira, e ambos conseguimos entender o que o outro quer dizer. Então, essa capacidade de abstrair esse conceito universal a partir dos particulares nos parece então ser uma operação imaterial. Inclusive São Tomás de Aquino dizia que o intelecto ele não se ancora num órgão corporal. Por que isso? Porque ainda que árvore exista em cada um desses particulares, porque eles são um exemplo de árvore, essa forma que nós estamos abstraindo, ela é algo idealizado, tanto que para Platão essa forma ela tinha que ocorrer em um mundo paralelo, correto? Só que Aristóteles, por exemplo, percebeu que não, que a forma ela existe instanciada por cada um dos particulares, mas o ser humano é capaz de abstrair essa forma no intelecto e formar um conceito. Então a linguagem nada mais é do que colocar esses vários conceitos de forma ordenada e ser capaz de nos comunicar. A linguagem é algo simbólico, não é? Então, se você quer um exemplo prático de uma prova de como que o intelecto tem que ser imaterial, se eu escrever árvore na areia da praia, não há nada na matéria que convenha o significado de árvore. Você tem apenas areia e traços na areia. Inclusive, se um indivíduo, outra pessoa for à praia e ver meu escrito árvore e não falar português, ele não vai entender o que ali está escrito. Portanto, isso mostra que o conceito ele não existe na matéria, entendeu? Então, como que o materialista, o sujeito ateu que não acredita que há nada imaterial no universo, como que ele vai e explica essas capacidades do cérebro humano? Bom, ele vai dizer, tem várias vertentes de materialismo, inclusive algumas nem são tão reducionistas. Mas a maioria dos materialistas vai te dizer que o intelecto pode ser reduzido a simplesmente operações do cérebro. É aquela velha história, você é simplesmente o seu próprio cérebro, você não é nada mais do que isso. Então eles vão dizer algo como, quando você pensa em árvore, na verdade o que está acontecendo é que uma formação de neurônios com uma configuração específica representa esse conceito de árvore. Então o conceito não existe, na verdade o que existe é essa formação específica dos neurônios. Eu estou simplificando, obviamente, mas é algo do tipo. Agora, qual que é o problema dessa argumentação? É que tudo que representa algo pressupõe a existência do algo. Então, por exemplo, quando você faz um mapa de uma cidade, para você fazer o mapa, para representar a cidade que você está representando, ela tem que existir, nem em pensamento, mas normalmente na realidade. Então, quando o sujeito diz que formações de neurônios estão representando o intelecto, esse conceito de árvore, etc.,
Ele está admitindo que o conceito existe, mas é exatamente isso que ele quer se livrar, ou seja, está errado. Tem uns mais radicais, que são os materialistas eliminativos. Eles vão te dizer que na verdade o intelecto não existe, que é uma ilusão. Toda essa experiência de formar conceitos, etc., que você tem claramente dentro da sua cabeça, ela não existe, porque só existe o cérebro. Então tudo isso que nós estamos vivendo aqui, toda essa abstração é uma ilusão. Então, por exemplo, tem um casal de biólogos, se não me engano, acho que na Universidade da Califórnia, em Berkeley, nos Estados Unidos, que eles, para serem sucintos com a teoria, né, com a hipótese metafísica deles, eles não usam nenhum tipo de terminologia que tenha um aspecto pessoal, subjetivo. Então, ao invés do marido dizer para a esposa, ô meu amor, hoje eu te amo muito, etc., ele vai dizer, ô querida, ou, sei lá, esposa animal. O nível de serotonina no meu cérebro está elevado a tal percentagem, entendeu? Então, assim, mais uma vez eu estou simplificando a doutrina, mas só com esse saborzinho que eu te dei, você já imagina que essas pessoas são completamente insanas, mas elas têm cargos universitários como professores. Então mostra o nível que os cientistas já chegaram nos tempos atuais, não é? Alguns deles vão tentar explicar que, bom, seja lá o que o intelecto humano seja, ele não é muito diferente do que se vê na natureza. Então eles vão tentar fazer um paralelo com outras criaturas. Vão dizer que, por exemplo, algo que distingue os seres humanos, que só é possível, ao menos na minha visão, por causa do intelecto, nossa capacidade de abstrair conceitos e formar a linguagem, é a questão da cultura. Mas eles vão te dizer que não, a cultura não é algo exclusivamente humano. Ela é algo que os primatas também fazem, outros primatas, o chimpanzé. Tem uns chimpanzézinhos ali na savana que eles sabem, pegar martelinho e quebrar nozes, Mas tem outra comunidade de chimpanzés do outro lado do rio que não tem essa habilidade, eles não têm essa cultura. Mas eles têm esse hábito de pegar um gravetinho e enfiar lá no formigueiro para pegar formiga. São dois aspectos culturais distintos que surgiram em diferentes comunidades e são passados para frente. Bom, tirando o fato que eles já tentaram pegar um desses chimpanzés, levar para outra comunidade e ver se o pessoal de lá ia aprender alguma coisa, e não aprenderam porcaria nenhuma, dizer que esse tipo de hábitos local é uma cultura mostra mais uma vez o desespero dos ateus em tentar diminuir essa ponte entre seres humanos e animais, né? Que sequer é uma ponte, é um abismo intransponível. Outros já tentaram ensinar animais a falar, porque se há um contínuo entre nós e os outros seres vivos, então obviamente que outros animais podem falar, ou ao menos aprender alguma linguagem de sinais, ainda que eles não consigam falar de verdade por causa das limitações da traqueia, o que é que seja. Então alguns desses imbecis pagos pelo governo, pagos pelas universidades, vão lá sentar no zoológico com um chimpanzé para tentar ensinar, ou gorilas inclusive, para tentar ensinar sinais para eles. Eu não vou nem entrar em muitos detalhes, obviamente que essas pessoas chegam à conclusão na cabeça delas que esses animais estão se comunicando de forma bem objetiva, que eles aprenderam os sinais, mas quando você vai ver e analisar realmente a metodologia do que foi feito, você vê um viés extremamente enorme. Eles tiram o que eles chamam de ruído, então eles eliminam repetições das correlações dos símbolos, etc., que os animais estão fazendo, faz uma mistureba danada para chegar à conclusão que o bicho apontou, eu gosto comida. Enfim, mas nem isso eles conseguem e nunca vão conseguir. Por quê? Porque os animais não têm esse intelecto material que consegue abstrair. Então o que os animais têm? Que nós também temos, mas que eles estão limitados a isso. É uma questão correlacional. No caso dos animais, a questão dos neurônios, ela pode ser uma boa hipótese. Por exemplo, a minha cachorra, quando eu grito o nome dela, ela vem. Ou quando eu coloco um pratinho de comida, ela escuta o barulho, ela vem e fica com a boca salivando. A minha cachorra não está conceptualizando, ele está me chamando. Ela não sabe conceptualizar o que é um nome, o que é ela, o que é comida. Não. Existe um estímulo e uma ativação de comportamento. Então é algo correlacional, não é? Então, um estímulo afeta alguma coisa cerebral e ela reage a isso. Isso é muito simples.
Inclusive nós temos coisas similares. Quando você bota a sua mão em uma coisa quente, no fogo, e você tira a mão rapidamente, isso é algo correlacional. Você não fica lá encarando a sua mão, pegando fogo e contemplando, nossa, qual é o conceito de fogo, de dor, antes de você remover, entendeu? Então esse tipo de reação, que obviamente pode ser mais complexa, e é certamente mais complexa em vários animais, ela é a nível correlacional, então não há essa abstração. Então, por um lado, você tem os materialistas, que tem uma hipótese a priori de que toda diferença entre todos os seres é uma diferença de grau, não há diferença ontológica, não há diferença de natureza, porque eles estão comprometidos com o materialismo, estão comprometidos com a ideia que tudo é causado por forças materiais e cegas. Então, a partir disso, eles olham o mundo e tentam interpretar o mundo de forma a caber nessa explicação, o que é totalmente anticientífico, né? Você tem que deixar o mundo te dizer o que é que ele é. Então você tem desse lado esses caras, inclusive alguns materialistas inclusive reconhecem que é impossível reduzir o intelecto humano à matéria exclusivamente. Inclusive tem um cara que chama Thomas Nagel, muito famoso, filósofo ateu. Ele escreveu um livro, Mente e Cosmo, e ele chega à conclusão que não dá. Inclusive ele rejeita todo o materialismo darwinista para explicar a origem do ser humano. Ele diz que pode haver causas materiais, darwinistas inclusive, mas não é suficiente. Mas aí, sendo ateu e querendo rejeitar qualquer ideia do sobrenatural, ele chega a uma conclusão bizarra, que o intelecto, a mente, ela tem que ser parte da matéria, e que então toda a matéria, todo o átomo, todo o universo tem um aspecto intelectual e material que permeia a matéria. Então assim, algo totalmente bizarro, mas é isso que acontece quando você recusa o sobrenatural. Então de um lado você tem essas hipóteses, que para mim todas elas extremamente malucas, que não são sustentadas pela evidência, e do outro lado você tem a explicação de que Deus nos fez conforme, né, a sua imagem e semelhança. Então Deus, que é uma substância, intelecto puro, inteligência pura, nos deu essa capacidade intelectual e material de ser um pouco como Ele, né? De participar nessa inteligência. Então através disso nós somos capazes de conhecer a verdade, que é o principal fim da inteligência, não é? E conhecer a verdade é meramente adequar o intelecto à realidade. É algo extremamente simples, mas que hoje em dia já não é tão simples, né? Veja, por exemplo, os malucos dos transexuais que acham que estão em outro corpo e que você tem que aceitar isso. Ele está invertendo a situação. Ele acha que o que ele sente, o que está dentro da cabeça dele, é suficiente para determinar a realidade. Aí você cai num relativismo extremamente bizarro, em que não é o mundo lá fora que conta, mas sim o interno. Então cada um vê o mundo de uma forma diferente, então não existe realidade, não existe verdade. Então nem sei o que você conclui com isso, porque concluir alguma coisa é impossível, já que não existe verdade. Então fica aí para você refletir, qual você acha que é a hipótese mais provável? A hipótese de que o mundo é completamente insano e sequer dá pra gente saber que ele é insano, porque não dá pra conhecer nada, efetivamente. Ou que, na verdade, nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus e temos um intelecto imaterial. Se você quiser tentar encontrar uma terceira via, meu amigo, fica à vontade. Inclusive me manda um e-mail, que eu tô curioso para saber. Então tá aí esse videozinho rápido. Espero que tenham gostado. Obviamente que esse vídeo é uma simplificação de um problema extremamente complicado, tem milhares e milhares de publicações. Óbvio que se você quiser compreender essas coisas devidamente, você tem que ir nas fontes corretas, estudar com livros de filósofos da área, mas eu acho que uma abordagem superficial já é suficiente para te dar uma ideia de que fazer filosofia e entender um pouquinho da questão de ciência não precisa de 3 doutorados nem nada, basta ter um pouco de senso comum, pensar, e você já vai ser capaz de rejeitar várias dessas propostas de vários cientistas com 50 milhões de publicações, que na verdade estão falando um bando de asneira. Então tá bom? Então um abraço, fica com Deus
Tenha um bom dia.